gente tem que entender, irmãos, e a gente vai, por intermédio dessa palavra que o Senhor falou ao meu coração, né, agora à tarde, alguns já conhecem essa passagem, que Jesus ele vai ser interrogado, tentar ser pego em alguma acusação, em alguma falha, pelos fariseus, pelos religiosos da época. Mas uma coisa que me chamou a atenção é quando Jesus fala: olha, dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, irmãos, que você não tem que abrir mão? O que é de Deus que eu não tenho que abrir mão? Que vai perdurar eternidade a eternidade. O que é, irmãos, que a Bíblia fala? O que é, irmãos, que a Bíblia fala? O que nós estamos fazendo aqui todo domingo, às 19h30? Adoração. Fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Mateus 22, capítulo 15 a 22 aí, o Senhor ele vai ser pego por alguns fariseus, por alguns religiosos, irmãos, da época, e a gente tem que perceber essa passagem em nome de Jesus e entender aquilo que o Senhor está tentando trazer nesse tempo presente para mim e para você. Quando ele fala, dai a Deus o que é de Deus, aquilo que é de Deus não se negocia. Dai a César o que é de César, também não se negocia. Há duas realidades diferentes, mas elas não são excludentes. Eu não posso excluir uma em detrimento da outra. A César, o que é de César, o que é terreno, aquilo que você tem que fazer. Sim, você tem que trabalhar, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que pagar imposto, você tem que cumprir, né, o Estevão aqui e o Cauã, da sua obrigação com a nação, que é se alistar. As mulheres aqui no Brasil não se alistam, mas eles têm que chegar, né, nesse período e fazer o alistamento. Sim ou não, irmãos? Não é isso? Cauã já está mais próximo do que o Estevão de se alistar. Senão, ele não vai pegar o certificado de alistamento militar que ele vai precisar para fazer o quê? Inscrição de concurso, para ser contratado em alguma empresa pública, né? E também entrar na universidade. Se for federal, você precisa, e é algo obrigatório. Jesus ele vai ser pego, pode voltar no início, lá em Mateus, aí a gente vai ler o texto, a partir do versículo 15, né? A questão do tributo, né? Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como que surpreenderiam em alguma palavra. Quem? A Jesus. Quando nós passamos a ser religiosos, nós queremos impor a Jesus alguma palavra. Nós estamos certos da nossa razão, nós estamos certos daquilo que está acontecendo, e a palavra do Senhor está errada, a igreja do Senhor está errada, a adoração ao Senhor está errado. Quando eu saio, irmãos, quando eu perco aquilo que é de Deus. O que é de Deus não se discute. Tem que ser cumprido. Assim como o Cauã, ele vai ter que cumprir o período dele de alistamento. Quantos anos você passa no quartel? Mateus não se alistou, né, Mateus? Graças a Deus não. Eu fui dispensado. Mas você tem que passar 1 ano lá, você tem que cumprir. Mateus se alistou e foi dispensado. Mas ele foi dispensado, ele foi lá se alistar. Então ele tem que cumprir aquilo que
Os Césares, hoje, no caso, a lei brasileira, fala para ele cumprir. E naquele período, Jesus ele foi posto à prova por esse grupo de religiosos chamados fariseus. Esses fariseus, eles eram doutor da lei, ele tinha todo entendimento. E nós podemos incorrer nesse erro. Eu conheço o pastor, a pastora Regina, eu sei da liturgia, eu sei de sexta-feira, eu sei de sábado, eu sei de domingo. Vai ter acampa dentro, tem o acampaz, eu já sei tudo. A questão, irmãos, não é conhecer a letra, mas sim vivenciá-la. Aí eu saio do patamar dos Césares, volta lá a esfinge. Eu saio do patamar daquilo que é de César e passo a entender aquilo que é volta lá, de Deus. Porque eu venho aqui, irmãos, no domingo às 19h30. Meu Deus, o pastor vai pegar, a diaconisa Laura vai me ligar. Meu Deus, quem que vai me falar comigo? Já fica até preocupado com quem vai chamar a atenção a pessoa fica preocupada com isso. Ela passa a ter uma visão humana. Mas o compromisso dela é com quem? O seu compromisso é com quem? A quem, irmãos, você tem que dar tributo? A quem você tem que dar honra? A quem você tem que prestar adoração? A quem você deve cultuar? A quem você deve louvar? A Deus. Os fariseus, eles não estavam entendendo. O que eles queriam é pegar Jesus em algum erro, para justificar a sua conduta diante da lei. Irmãos, lendo aí a sequência do texto, e enviaram-lhe o que? Discípulos, juntamente com os herodianos. Esses herodianos eram um grupo que era nacionalista, que eles não queriam pagar tributo a Roma. Roma, quando invadiu uma nação, já falei aqui, ela não interessava a sua cultura, preservava tudo. O que ela queria é que você pagava impostos. E os impostos iam fazer com que Roma, aleluia, atendesse aquilo que as pessoas que estavam no poder queriam. Pompa, luxo, divertimento. Por isso que é aí que veio aqueles que vocês veem hoje, aquelas grandes arenas, gladiadores, tudo isso para entreter a multidão, que ficou falado na história, ao longo da história, como o quê? Quem estudou aqui? Pão e circo, irmãos. Dá comida para o povo, dá entretenimento para o povo. E aí, hoje, a gente pode perceber isso. Dentro das igrejas, essa política de pão e circo, de bênçãos, pão, entretenimento. Nós vamos fazer tal coisa. Perdendo o quê? Perdendo a essência. Aquilo que é de Deus, não se negocia. O que é de Deus, irmãos? Adoração. E Jesus vai deixar bem claro para aqueles homens que queriam pegá-lo em alguma coisa. E aí você tem que deixar isso bem posto na sua mente e guardar dentro do seu coração. Culto não se negocia. Adoração não se negocia. Sexta-feira de oração não se negocia. Vigília não se negocia. Busca, palavra de Deus, EBD, não se negocia. Vai fazer um empréstimo no banco, Laura? Principalmente no banco público. O que eles pedem? Vai fazer um financiamento imobiliário. Cadê o seu documento? Você tem que trazer um documento eleitoral. Mas eu não quero votar.
Esses cambada, revoltado, cambada de ladrão, só rouba. Mas a lei fala o quê? É o que fala na lei? O voto é obrigatório. Você precisa ir lá, querendo você ou não. Senão você vai pagar o quê? Multa. Você não vai receber aquele tiquezinho amarelinho que sai lá, que eles destacam. Mas agora deve ser o modo eletrônico, não sei como vai ser. Eles destacam e você tem que apresentar isso quando você for fazer um concurso, quando você for contratado e quando você for pedir empréstimo em banco público. E aí Jesus, ele vai ter uma sabedoria para tratar com esses homens. Falei para você que são duas realidades, nenhuma exclui a outra, sim ou não? Você tem que comer, você tem que vestir, você tem que trabalhar, você tem que estudar. O que mais, irmãos, que você tem que fazer e eu também? Tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar do marido, da esposa, do esposo, projetar, estudar, trabalhar, tudo isso. Tudo isso é César, é mundo. Aqui, ó. Terreno, você está na terra. Mas também você é cidadão do... Opa, peraí. Se não é excludente, uma não pode excluir a outra, eu tenho responsabilidade. A minha responsabilidade, irmãos, qual é? Já que eu não sou daqui, é dar a Deus o que é dele. E aí Jesus vai deixar bem claro, irmãos, em relação a isso. E aí eles tentam pegar Jesus. E esse mundo e as pessoas e a circunstância também tentam nos pegar para negociar o quê? Aquilo que é de Deus. O casamento agora não é seu, é de quem? É de Deus. Você não falou que Jesus é o seu Senhor? Quem que reina lá na sua casa? Ô Jesus, espera aí, não é eu. O seu namoro é de quem? É de Deus. Quem que reina lá? Você pediu um emprego e agora está reclamando dele. O emprego que você pediu foi para quem? Para Deus, ele te deu. Ele colocou você lá, irmão. E aí você está reclamando. Foi que nem eu comecei a reclamar. Puxa, mas está difícil. Falei, você não pediu? Aí Deus fez me lembrar, quando eu estava lá, debaixo de um cano de esgoto, passando na minha cabeça, lá na tesouraria do Banco Mercantil do Brasil. Eu falei, Senhor, misericórdia, me tira daqui, eu não aguento mais. Final de 2005. Situação crítica em 2005. Fiz a prova do concurso em 2006. O pedido só foi se realizar. A pessoa bateu lá em casa. A gente morava na Copa Mil. Na Copa Mil. Gabriela tinha 4. Estevão ia fazer 2 anos. Bateu. Irmãos, eu estava só de um shortinho, Laura. Vixe, sem camisa, o shortinho. Falei, Regina, vai atender lá. Era quase de noite. Eu nunca mais pensei, ligava e nada. A Tânia foi lá. Você que é o senhor Adaltro, Leandro Daltro? Eu falei, sou eu mesmo. O que foi? Alguma cobrança? Ela falou, não é cobrança não. É que eu vim, está passando o prazo, né? E o telefone aqui não... E eu vim no endereço que o senhor deu para convocá-lo, para assumir a sua vaga lá no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu olhei assim, falei, desculpa de eu estar atendendo a senhora sem camisa, né? Meu shortinho estava bem estouradinho, né? Aí recuei, falei, muito obrigado. Aí falei, Regina, não é cobrador não. E só foi alegria. Mas, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que às vezes, irmãos, vai vir circunstância para com que você e eu não façamos aquilo que é de Deus.
E aí ele realiza aquilo que você pediu. E aí depois você fica reclamando ainda. E aí eu lembrei, irmãos. Aí eu chorei. Senhor, me perdoa. Obrigado. Ninguém queria o curso, era subcurso. Ai, você passou para quê? Para geografia. Ai, subcurso. Por que você não fez para administração? Você desistiu do direito, Adaltro? Irmãos, foi o curso que lá na frente iria fazer com que eu entrasse no IBGE. E o peso da prova era geografia, Laura. E o que eu ganho hoje, nenhum advogado formado, ô Luciane, com especialização, ganha o que eu ganho. E aí nós esquecemos de dar a Deus o que é de Deus. Aí nós nos envolvemos com esse mundo aqui. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, dá glória a Ele. Sai dessa religiosidade. Sai dessa desgraceira. É uma desgraça, irmão, você viver religiosidade. E Jesus está falando isso para aqueles homens que queriam pegá-lo em alguma coisa. Quando nós nos envolvemos com isso, a gente esquece quem Deus é. E aí, irmãos, ele vai falar, olha só, mestre, sabemos que és o quê? Sabemos que o Senhor é íntegro, sabemos que o Senhor é verdadeiro. Às vezes nós sabemos tudo isso, irmão. Que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor me deu emprego, que o Senhor curou minha filha, que o Senhor curou meu filho, que o Senhor deu emprego para minha esposa, que o Senhor me levou para Disney. A pastora Regina falou que era impossível, porque ela vê aquele patinho, que ela é mais nova que eu, né? Via aquele patinho, aquele Mickey, ai meu Deus, nunca irei nesse. Estou falando isso aqui para minha glória, não, estou falando aqui para a glória dele. Porque se não fosse ele, a gente não ia. E eu falei, pessoal, não vamos não. Vamos esperar 2020, Laura. Aí que não ia. O Gabriel, aí que não ia. Vocês entenderam, irmãos? Aí a gente começa a conjecturar. Ah, esse Deus, não sei o quê. Ele é verdadeiro e fiel. Você quer mais o quê? Vou falar mais o quê pro irmão? Pastor, eu não venho mais aqui porque a igreja está me tratando com indiferença. Indiferença de quem, irmão? Eu sei que não vem mais, não quer vir mais. Aí você começa a falar um monte de coisa, irmãos. E você sabe da verdade. Esses fariseus, irmãos, doutores da lei, sabiam quem Jesus era. Só que eles não querem vir para a verdade. O religioso sabe quem Jesus é, mas ele prefere viver na religiosidade, pastora Regina, do que encarar a adoração de frente. Porque ele sabe que encarando a adoração de frente, ele vai ter que se adequar, aleluia, como um verdadeiro adorador, para que ele possa ser encontrado pelo Senhor. Aí, irmãos, totalmente fora desse contexto, essa pregação, né? Dessa visão. E aí Jesus vai falar para eles, olha. E eles falam, Senhor, o Senhor é mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. O Senhor não olha a aparência, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos agora, Senhor. Aí, você quer impor para Deus, para o Senhor, a sua postura humana. Diga para mim, Senhor, o que tenho que fazer? O que o Senhor acha a respeito disso? E esquecemos de colocar nossa vida para Deus, porque Ele sabe como você está, e sabe como eu estou. Não adianta a gente fazer cera ou simular. Ele sabe quem você é, sabe o que você está passando durante a semana,
sabe que você não o buscou, sabe que você deveria buscá-lo e não buscou, sabe que você está um pouco afastado e distante dele, ele sabe. Aí você quer fazer média, quando nós estamos nessa visão religiosa. Não, vou fazer uma média. Eu conheço uma irmã, é parente, que ela queria simular uma gravação do disco, que era bolachão, Laura, naquela época. Ela queria simular a presença de Deus para os outros. Não funciona, ficava um negócio estranho. Não tem como, irmãos, eu simular uma adoração se eu não for verdadeiramente adorador. Vai ficar uma coisa estranha, vai soar nos ouvidos estranho, tanto para quem está perto, como para o próprio Deus. Não bate, o fogo não queima, porque não há sacrifício, não desce. Então, irmãos, eles tentam pegar Jesus em alguma coisa. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Faz esse questionamento. Aí Jesus, irmãos, conhecendo a malícia deles, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais? Irmão, às vezes não queremos experimentar Deus em alguma coisa. O Senhor me dá aquilo, mas o Senhor... Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Quantas vezes eu já fiz isso, irmão? Senhor, por que o Senhor está permitindo tudo isso? Parece que quando a gente vai, engata a primeira, aí não vai, aí volta para o ponto morto. E eu emparedando Deus, mas por que, Senhor? Isso é muito perigoso, irmão. A gente achar que nós somos alguma coisa. Não somos nada, irmão. Por isso Jesus vai falar para eles, conhecendo a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Pessoal do pão e circo aí, pessoal do entretenimento, hipócritas. Mostra a minha moeda do tributo. E trouxeram-lhe o quê? Um denário. Cadê a moeda? Mostra aí, Gabriela. A esfinge de César. E tem uma deusa sentada na cadeira, não tem? De um lado a esfinge, do outro lado a foto talhada, feita, né? Não tinha máquina naquela época. A imagem de César, imperador grande, que os judeus tinham que pagar. Querendo ou não, você é obrigado pela lei romana. Vocês estão sobre o nosso domínio, você tem que pagar. Se você não pagar, o que acontece, irmão? Se você não pagar imposto, seu nome vai para onde? Para o Cadim. E fica lá. O que não acontece se você não pagar o IPVA, Luciane, do Virtus? Nem aconteceu conosco, a pastora Regina, né? Mas ela recebeu muita pressão e foi ultrapassar um carro em faixa proibida. Só deu Polícia Federal, Rodoviária Federal. Não foi policiazinha que a pastora Regina queria, não. Foi Polícia Federal. E uma agente, irmão, eu fiquei no carro quietinho. Fiquei só intercedendo. E a pastora Regina não achava a CNH, não achava a carteira. E Estevão, prende ela logo. Estevão, para com isso não é hora de brincar. E o guarda, não, eu espero. E a inspetora que estava dentro do carro, Laura, você precisa ver, parece que tem 1,80 m. Algum problema aí, soldado? Eu encostei. O soldado, não. Não sei se era tenente. Não, tenente. Ela está procurando a documentação. Aí, irmão, a documentação estava entre o isopor, não é isopor não, entre o cooler, a caixa térmica e o meu popô. Aí tiraram, irmão, eu afastei assim, e o guarda lá, fala, o que esse homem está fazendo aqui? Acharam a carteira da pastora Regina, entregaram para ele. Nós não sabemos até hoje de onde saiu aquele carro da Polícia Rodoviária Federal.
Estava escondido, bem escondido no mato. O Estevão não viu, a Gabriela não viu, a pastora Regina não viu, eu não vi. Nem o GPS viu, nem o Waze, nada, ninguém viu. Mas saiu, parou. Infringiu a lei, multa. E ainda vai chegar a multa para a pastora Regina pagar e dividir em várias parcelas. E PVA também sem pagar, grampeia. Grampeia o Ninho, grampeia o Virtus, grampeia. É isso nesse mundo. Há uma obrigatoriedade, irmãos, de pagar tributo. E Jesus vai falar para eles. Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram um denário, e ele lhes perguntou, Jesus perguntando, de quem é esta efígie, a inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse, dai, pois, a César o que é de César. Agora, e a Deus aquilo que é de Deus, irmãos. Se você tem uma vida espiritual para viver, é ela que você tem que viver. É a Deus que você tem que cultuar, prestar culto e adorar, em detrimento à sua vida aqui na terra. Mas eu trabalho, pastor, eu estou cansado, eu estou estudando. Não. E independente disso, a Deus o que é de Deus, isso você não deve abrir mão da sua vida espiritual. E a César o que é de César. Vai lá, Estevão vai se alistar, Cauã vai se alistar. Obrigatoriedade eleitoral, Gabriel, não. Vai lá cumprir aquilo que o César, nesse momento, as leis estão pedindo. Mas saiba de uma coisa, que você não deve abrir mão daquilo que é de Deus. E o que é de Deus na sua vida que você não deve abrir mão? Consegue distinguir? O que é de Deus na sua vida que você não deve abrir mão? Vamos lá? O que é de Deus na sua vida que você não deve abrir mão? O que é de Deus na sua vida que você não deve abrir mão? Oração. O que mais, irmãos? É de Deus. Oração é de Deus. O que mais? Adoração. Eu não venho, Laura, fazer o protocolo social. Eu venho adorar a Deus, é diferente. Eu não venho, irmãos, cantar para você. Eu venho cultuar ao meu Deus junto com você. Nós não estamos fazendo show, culto show. Nós viemos cultuar, é diferente. Adorar é diferente. Render graças é diferente. Estudar a palavra é diferente. É EBD, é escola bíblica, é uma escola. Você vai estudar. Eu venho comungar do mesmo Espírito. Ou você encontra Jesus lá na mesa de sinuca, no barzinho do seu Miguel Capacete. Você vai encontrar Jesus lá? Vai ser difícil. Lá no Finca-Faca. Você vai encontrar Jesus no Finca-Faca? Na balada do Alok. Vai não. Irmãos. Mas pastor, eu estou em Cristo. Essa graça barataiada aí, né? Cheia de barata. Na onde você encontra Jesus é na onde? Na onde você encontra Jesus, irmãos? Na onde você encontra Jesus? Por isso Jesus está falando, olha, isso aí não me interessa. Portanto, dai a Deus aquilo que é de Deus. E ao César que está aí nesse momento, cumpra aquilo que tem que ser cumprido. Mas aquilo que é de Deus, não abra mão. Então, irmãos, em nome de Jesus, você só vai encontrar, aleluia, Jesus
Quando você tiver um coração de adorador. Ah, mas aquela igreja lá, o seu coração é de adorador? Você vai encontrar Jesus lá. O seu coração é de adorador? Você vai encontrar ele lá. Se não for, você apenas vai ser mais um questionador. Ai, por que eu vim? Eu devia ter ficado em casa. Ai, Laura, a Covid. Meu Deus. Cauã, o Flamengo vai jogar hoje. Aí, e o Cauã, sempre a gente compartilha, né? Cauã, aí, pastor, Cauã não tem que orar, né? Perdeu a Libertadores. Perdeu tudo. Então, dá para o Flamengo aquilo que é do Flamengo. Mas a Deus, irmãos, aleluia, Ele só quer uma coisa, estou terminando, tá? Mas Ele só quer uma coisa, irmãos, o nosso coração, só isso. E também, se não tiver o coração, irmão, vai ficar sem graça. E como essa música falou comigo, de voltar ao primeiro amor, né? Porque primeiro amor, irmãos, você não mede as consequências. Eu lembro que, não sei se a pastora Regina vai lembrar, eu coloquei muito perfume, mamãe falou, meu Deus, o que você pode ser mais assim? Eu esqueci o nome do perfume, mas o perfume, irmãos, em vez de ficar cheiroso, ele ficou fedido de cheiroso, não sei se vocês vão entender, mas se queria agradar, se queria ficar elegante, né? Primeiro amor, né? A pastora Regina, né? E tal, que não era pastora, era só a gente tinha começado a namorar, e ela era bem quietinha, e ela, para sair, ela pedia um refrigerantezinho só, dona Olinda. Falei, puxa, mas ela é econômica, né? Você quer pastel? Não. Você quer cachorro quente? Não. Você quer baguncinha? Não. Falei, puxa. Mas ela era muito tímida, ficava envergonhada, né? Eu falei, puxa, ela é uma bênção. Não dá muito gasto. Menino, foi indo, né? Foi indo. Hoje a pastora Regina senta, ela se brincar pede de 2, né? Eu quero mais um, Daltro. Racha comigo. Racha comigo. Eu quero mais um, racha comigo. Primeiro amor, irmãos, ele não mede a circunstância. Aí você vai, porque você quer estar na presença. Estou dando exemplo, eu e a minha esposa, mas é a mesma coisa em relação ao Senhor Jesus. Você não mede a circunstância para estar na presença dEle. Eu estou com dor, eu vou. Eu quero encontrar com Ele. Eu preciso, Laura, encontrar com Ele. Eu preciso. O meu coração anela por Ele. Eu só vou encontrá-lo aqui, irmãos, junto com vocês. Se tiver coração de adorador, Ele vai se fazer presente aqui. Por isso é importante você voltar ao primeiro amor, porque o resto é religião, o resto é a sua mente. Você vai começar a colocar sua mente aqui dentro, e você vai perder a essência daquilo que é de Deus. O que você veio trazer para Deus, não é para mim. O que eu vim trazer para Deus? De que forma eu estou adorando a Deus? Como está o meu coração diante do Senhor? É isso que Deus falou para aqueles fariseus. O Senhor Jesus falou, olha, isso aí não interessa para mim. Como está o seu coração? Jesus sabia do coração deles. O coração deles era um coração malicioso, tinha maldade no coração. O coração dele não estava disposto a adorar a Deus. Por isso que a gente tem que, aleluia, nos colocarmos diante do Senhor e falar como o rei Davi: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, aleluia, pela vereda da tua justiça, por amor ao teu nome, Senhor. Irmãos, volte ao primeiro amor. Eu lembro, irmãos, que eu saía de uma bicicleta velha lá do Grande Terceiro para ir para o ensaio. O ensaio para mim era mais abençoador que o culto de sábado. Eu ia, irmãos, eu não tinha dinheiro para pagar passe.
Antigamente era passe de ônibus, eu ia com a bicicleta. Era uma monareta. E o sol quente, 1 hora. E também não tinha dinheiro para voltar. Tinha que ficar na casa de alguém. Minha mãe não trabalhava. Meu pai também não. E era meio dificultoso. Mas eu ia louvando a Deus naquela bicicleta, irmão. Passava em frente da Unic, saía do Grande Terceiro. Ia até o Porto, eu não vou aguentar. Passava pela feirinha do Porto, ia pela Beira Rio. Pegava Miguel Sutil, era só uma pista, não era pista dupla. Aí subia pela Cidade Verde, tinha uma subida. Parava na casa da irmã, dá uma água aí. Ela dava uma água, eu seguia para a igreja. Chegava lá, irmãos, mais dificuldade ainda. O irmão trancava a igreja. O zelador lá que arrumaram. O pastor fulano falou para ninguém entrar aqui, porque tem bancos novos. Vocês não vão entrar aqui por causa dos bancos novos. O nome dele era Radegonde. E aí a gente tentando arrombar para tirar a trinca, para poder entrar, para poder ensaiar. É só a gente que fazia. Era o amor de Deus que movia a gente a fazer. Tem bancos novos que chegaram lá do Rio Branco. Vocês não vão poder entrar na igreja para ensaiar com os bancos novos. Mas quem que disse isso? Nós não vamos ensaiar nos bancos, não vamos ensaiar os instrumentos. Não, mas não vai poder entrar para ensaiar com os bancos novos. Mas quem que falou isso? Foi o pastor Dalto. O pastor Dalto falou que não é para vocês entrar aí. Falei, não, nós vamos ensaiar. E aí, irmão, forçava a porta. Eles não façam isso, vocês não podem fazer isso. E aí, irmãos, a gente ia com aquela força, com aquele ânimo para poder ensaiar, porque a gente queria no dedilhar do violão e da guitarra. Os instrumentos tudo velho, irmão, mas o Senhor descia e a presença dele era notória. A gente não ligava para o cansaço, para o calor, para a água, para o irmão Radegonte. A gente queria só louvar a Deus, a presença do Senhor. E aí a gente começava a louvar e sentia aquela alegria. É isso que você não deve perder, nem eu. Primeiro amor. Você vem porque você sabe que você vai encontrar com Ele aqui. Você sabe que Ele vai se manifestar. Se tiver em você um coração de adorador, Ele se manifesta. E a pergunta é: você está dando aquilo que é de Deus? Perfeita adoração. Fique em pé, aleluia, em nome de Jesus. Gabriela vai louvar o Senhor com esse hino. És digno de tudo, né? Dai a Deus, irmãos, aquilo que é dele. Não meça esforços para estar na presença dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Coloca o seu coração para ele. Fala, Senhor, coloca o primeiro amor no meu peito. Aleluia. Aleluia. Eu preciso, Senhor. Eu não quero colocar nenhum impedimento para estar na tua presença. Eu não quero. Eu quero a tua presença. Eu quero, aleluia, teu renovo, a tua unção, a tua graça, o teu poder. Aleluia. Eu preciso de ti. Aleluia.